para percibir de una manera tan nítida aún, mas já começou. pero ya comenzó Através desta igreja a través de esta iglesia e outras pessoas mais que estão também já andando nesta visão de avivamento. y también a través de otras personas que están andando en esta visión de avivamiento. E eu quero muito poder contribuir com esse avivamento, Quiero contribuir con este avivamiento, ainda que seja pequena a minha parte, aunque sea muy pequeña mi parte, mas quero fazer parte desse avivamento. pero quiero ser parte de este avivamiento. Eu estou muito honrado e feliz pela presença do pastor Sabá e pastora Marileia aqui conosco. Estoy muy honrado de tener aquí al pastor Sabá y a la pastora Marileia. Pastor Sabá é o meu discipulador. Pastor Sabá es mi discipulador. Todas as semanas nós temos um horário em que reunimos, Todas las semanas tenemos un horario donde nos reunimos, onde eu estou colocando diante dele a minha vida, donde coloco mi vida delante de él, a minha família, o mi, meu ministério. mi familia, mi ministerio. Eu preciso de discipulador. Yo necesito un discipulador. Eu nem sempre eu tive um discipulador na minha vida. Ni siempre tuve un discipulador en mi vida. Por alguns anos eu andei sozinho. Por algunos años anduve solito E eu percebi que não consigo andar sozinho. y me di cuenta que no conseguía, o no era bueno andar solo. Eu preciso de alguém sobre a minha vida. Necesitaba de alguien sobre mi vida. E isso tem feito uma diferença muito grande. Y eso ha hecho una diferencia muy grande. Hoje pela manhã, Hoy por la mañana, o pastor Sabá ministrou uma palavra muito poderosa sobre discipulado. el pastor Sabá ministró una palabra muy poderosa sobre discipulado. Foi muito direcionadora para todos que estavam aqui. Fue muy Direcionadora. direccionada a los que estaban aquí. E eu quero continuar um pouquinho sobre esse assunto. Y quiero continuar un poco sobre ese asunto. Eu quero falar sobre essa essência do discipulado. Quiero hablar sobre la esencia del discipulado. Vai ser mais um testemunho do que aconteceu comigo Y tiene que ver con un testimonio de lo que aconteció y sucedió conmigo. e daquilo que eu tenho visto Y de lo que he visto e tem acontecido à minha volta. y ha acontecido À minha volta. a mi alrededor. Eu não consigo hoje me imaginar não ser discipulado e não ter pessoas sendo discipuladas à minha volta. Hoy no consigo imaginar, Não ser discipulado, no consigo imaginar ser discipulado, no ser discipulado e não ver as pessoas à minha volta sendo discipuladas. y no ver a las personas a mi alrededor ser discipuladas. Porque eu creio que não só é uma necessidade, Porque yo creo que no solo es una necesidad, mas é um princípio básico da vida cristã. pero es un principio básico de la vida cristiana. Mas eu acredito Pero también acredito que para isso acontecer, que para eso aconteció, tem que acontecer uma mudança de mentalidade. para que eso suceda tiene que también haber un cambio de mentalidad. A Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos renovar a nossa mente. La Biblia dice en Romanos 12:2 que necesitamos renovar nuestra mente. Ou seja, nós precisamos pensar de forma diferente da que é praticada no mundo. Es decir, tenemos que pensar de manera diferente a lo que es practicado en el mundo. No mundo as pessoas acham que ser independentes umas das outras é melhor. En el mundo las personas encuentran que es mejor ser independientes. Lá no Brasil tem uma frase que diz assim: En el Brasil hay una frase que dice así: cada cuide da sua própria vida. cada uno cuida de su propia vida. É uma mentalidade Esa es una forma de mentalidad. da pessoa viver isolada. La persona vivir aislada. Se ela vive isolada, Si ella vive aislada, ela não tem a quem prestar conta. no tiene a quien prestar cuentas E ela vai começar a esconder as coisas ruins debaixo do tapete. y ella va a esconder, esa persona va a esconder las cosas feas debajo de un tapete. Mas no momento em que ela decide ser discipulada, Pero cuando decide ser discipulada, ela começa a expor a vida dela. comienza a exponer su vida. A vida dela começa a ser colocada diante de uma outra pessoa. Su vida comienza a ser colocada delante de otra persona. E isso tem que começar na nossa mente. Y eso tiene que empezar en nuestra mente. Eu decido Yo decido que eu quero prestar contas. que yo quiero prestar cuentas. Eu quero ter uma vida Yo
transparente diante de outra pessoa. Quiero tener una vida transparente delante de otra persona. Então a primeira coisa que eu preciso Entonces la primera cosa que necesito para viver esse princípio para vivir en este principio e esse mandamento, y en este mandamiento, eu preciso pensar, necesito pensar, entender isso, entender eso, colocar isso em prática. colocar eso en práctica. Eu me lembro do dia em que essa palavra sobre discipulado veio ao meu coração. Me recuerdo de cuando esa palabra vino a mi corazón. Eu estava sendo ministrado pelo pastor Abe Uber Estaba siendo ministrado por el pastor A.B. Huber e ele explicou acerca da necessidade de ter um discipulador sobre a vida da gente. y él explicaba sobre la necesidad de tener un discipulador sobre la vida de uno. Quando ele terminou a ministração, Cuando él terminó la administración, eu fui o primeiro fui el primero a chegar na frente. en ir hacia el frente E eu disse para y ele: le dije a eu él, quero ter um discipulador. yo quiero tener un discipulador. Eu entendi naquela hora Entendí en aquella que eu hora precisava que necesitaba prestar contas rendir cuentas de alguém sobre a minha vida. a alguien que esté sobre mi vida. E isso fez muita diferença. Y eso hizo mucha diferencia. A minha vida mudou de lá para cá. De mi vida de allí en adelante cambió. Só que para isso acontecer, Solo que para que eso suceda é necessário es necesario uma mudança na estrutura. un cambio de estructura. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 36, En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 36, Jesus diz assim, Jesús les dijo, é uma parábola contada por ele, que diz assim: ninguém tira um remendo de roupa nova, ninguém tira um remendo de roupa nova, nadie coloca un remendo, ¿no? Remendo de tira ropa, um remendo, ninguém tira um remendo de roupa nova de ropa nueva e costura numa roupa y velha. lo cose sobre ropa vieja. Se o fizer, Si lo hace, estragará. no solamente rompe Puede el ver. nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ou seja, o remendo, ele vai estragar a roupa velha não vai ficar boa com aquele remendo. El remiendo no va a hacer daño, no va a quedar bien la ropa nueva. Não tem por que isto. No tiene por qué suceder esto. Ou seja, é necessário uma roupa nova, Es necesario una ropa nueva, uma estrutura nova. una estructura nueva. Nesta mesma parábola, En esta misma parábola, Jesus fala sobre o vinho, o odre, Jesús habla sobre el vino y el odre, a vasilha de colocar o vinho. la vasija donde se coloca el vino. Ou seja, exige um odre novo para que o vinho seja novo. Se necesita un odre nuevo para que venga el vino nuevo. Então, para isso é preciso uma estrutura nova. Por eso es necesario una estructura nueva. Começa através da minha vida. Comienza a través de mi vida. Eu como pastor, Yo como pastor, eu como líder, eu tomo essa decisão tomo esa decisión e começo a levar isso para os que estão abaixo de mim. y comienzo a trasladar eso a los que están debajo de mí. E isso começa a se estender aos demais. Y se comienza a extender hacia los demás. Foi exatamente assim que aconteceu comigo alguns anos atrás. Fue exactamente lo que ocurrió conmigo hace algunos años atrás. Então eu comecei a ser discipulado. Comencé a ser discipulado E aí passei a discipular os que estavam abaixo de mim. y comencé a discipular a los que estaban bajo de mí. E conseguimos alcançar várias gerações. Y comenzamos a alcanzar varias generaciones. E vimos muitas mudanças acontecendo. Y vimos que sucedieron muchos cambios. Eu acredito que se eu quero novos resultados, Creo que si queremos o quiero nuevos resultados, eu preciso fazer coisas novas. necesito hacer cosas nuevas. Se não houver uma mudança da mentalidade, Si no hubiera un cambio de mentalidad, o meu modo de agir, mi modo de actuar, não vai haver mudanças. no va a haber cambio. A segunda coisa, La segunda cosa, é necessário haver uma renúncia. tiene que haber una renuncia. Porque para eu ser discipulado, Porque para yo ser eu discipulado, preciso primeiro dedicar tempo para isso. necesito dedicar tiempo para ello, Construir uma agenda exclusiva para isso. hacer una agenda exclusiva para eso. Para eu discipular,
Para yo eu discipular, preciso também construir uma agenda para isso. también necesito construir una agenda para ello. Eu tenho que separar tempo para que isso venha acontecer. Tengo que separar tiempo para que eso suceda. Jesus, ele explica Jesús explica que se alguém quiser vir até ele, que si alguien quiere ir hacia él, ou seja, segui-lo, es decir, seguirlo, ele fala de duas coisas. habla de dos cosas. Primeira, Primero, negue-se a si mesmo. negarse a sí mismo. E a segunda, tome a sua cruz. Y la segunda es tomar su cruz. Ou seja, isso fala-se de discipulado. Eso es discipulado. Jesus está chamando as pessoas para segui-lo. Seguir quer dizer ser discipulado. Jesús está llamando a las personas a que le sigan, a que sean discipuladas. O convite dele é para ser discipulado. La invitación de él es para ser discipulado. O primeiro convite que ele faz para uma pessoa La primera invitación que él hace a una persona é para que ela deixe a sua vida de cansaço e venha descansar nele. deje su vida de cansancio y venga a descansar en él. E o segundo convite que ele faz Y la segunda invitación que él hace é para que a pessoa siga ele, para que la persona le siga a él, se torne discípula se dele. vuelva discípula de O él. terceiro convite que ele faz Y la tercera invitación que él hace é para que ela vá. para que ella vaya, Ide e fazei. ir y hacer. Então, primeiro ela entrega a sua vida de cansaço nas mãos dele, Primero la persona entrega su vida de cansancio en las manos de él, depois ela passa a seguir, después pasa a seguir, ser discípula, ser discípulo e depois ela passa a discipular y também. después pasa a discipular también. Esse foi o projeto estabelecido por Jesus. Ese fue el proyecto establecido por Jesús. Então isso exige dedicação, Entonces eso exige dedicación, tempo, tiempo, renúncia. renuncia. Para ser discipulado, Para ser tem discipulado que ter renúncia. tengo que tener Para ser renunciar. discipulador, Para ser tem que discipulador ter renúncia. tengo que renunciar. Eu preciso tomar uma decisão Yo necesito tomar esa de decisión gastar tempo com isto, de gastar tiempo en ello, dedicar-se a isso. dedicarme a ello. Mas o que eu vou ganhar com isso? Talvez é a pergunta de alguns. ¿Y qué voy a ganar con ello? Tal vez es la pregunta de algunos. Eu vou, primeiro, Primero cumprir aquilo que Jesus estabeleceu, o mandamento de Jesus. voy a cumplir el mandamiento que Él estableció. Segundo, Segundo, eu vou viver um crescimento diferenciado na minha vida. voy a vivir un crecimiento diferenciado en mi vida, Eu vou crescer espiritualmente, crecer espiritualmente, ministerialmente ministerialmente e em todas as demais áreas da minha vida. y en todas las demás áreas de mi vida. Porque eu tenho quem vai me ajudar. Porque tengo quien me va a ayudar. Vai orar por mim, Va a orar por mí, vai me corrigir, me va a corregir, vai me direcionar. me va a direccionar. E com isso, a minha vida vai se tornar bem diferente do que era. Y con ello mi vida se va a volver muy diferente de lo que era antes. Eu acredito piamente que eu não seria hoje um pastor Yo creo que no sería hoy un pastor se eu não tivesse um discipulador sobre a minha vida. si no tuviera un discipulador sobre mi vida. Certamente algum dos atrapalhos, embaraços que vieram Ciertamente algunos de los problemas, de las trabas que hubieron, teria me feito desistir em algum momento. me hubieran hecho desistir en algún momento. Mas o meu discipulador Pero mi discipulador está sempre ali me encorajando me está siempre dando valor e dizendo: vamos, y diciendo, vamos, você vai conseguir. usted lo va a lograr. E isso tem feito grande diferença na minha Y vida. eso ha hecho gran diferencia en mi vida. A terceira coisa, La tercera cosa, para eu viver o discipulado, para vivir el eu discipulado, preciso ter disposição necesito tener disposición para amar para e amar para cuidar das pessoas. y para cuidar a las personas. Porque eu só amando, essa disposição de amar e cuidar, Porque con esa disposición de amar y cuidar, é que eu vou conseguir investir nas pessoas. es que voy a conseguir invertir en las personas. O pastor Sabá falava hoje de manhã Pastor Sabá hablaba en la mañana que discipulado tem que fazer. que el discipulado es hacer. As pessoas não estão prontas. Las personas no están listas. Elas precisam de ser orientadas, Necesitan ser orientadas, direcionadas, direccionadas, corrigidas. corregidas, E muitas vezes y muchas veces elas vão se sentir
abatidas, achando que não vão conseguir. Y se van a sentir abatidas creyendo que no lo van a lograr. E o discipulador vai dar a mão e vai dizer: eu te ajudo, eu vou com você. Y el discipulador le va a dar una mano y le va a decir, Eu vou com você. yo voy contigo, E lo vas a lograr. E isso faz a grande diferença dentro da igreja que quer viver esse grande avivamento. Y eso hace la gran diferencia en una iglesia que quiere ver un gran avivamiento. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15, versículo 15. pastor Rodolfo vai ler aí no telão. Segunda de Corintios 12, 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Essa palavra o apóstolo Paulo, Esa palabra del apóstol Pablo, ele está falando sobre essa doação de si para cuidar dos outros. él está hablando de esa donación de sí para cuidar a otros. Ele está gastando a sua vida para cuidar das pessoas. Está gastando su vida para cuidar a las personas. Quando nós decidimos discipular alguém, Cuando decidimos discipular a alguien, nós estamos gastando a nossa vida nesse algo tão precioso, estamos gastando nuestra vida en esa alma tan preciosa, levando essas pessoas a viver o propósito de Deus para a vida delas. llevando a esas personas a vivir en el propósito de Dios para ellas. Alguns anos atrás, Hace algunos años atrás, eu comecei a discipular um homem. comencé a discipular a un hombre. No momento, En un momento, ele achava que não conseguiria nem mesmo ser líder de uma célula. y él encontraba que no podía ser ni siquiera un líder de una célula. Quando eu dizia para ele: você vai liderar uma célula, Cuando yo le decía, ¿tú vas a ser líder de una célula? ele dizia: não, eu não tenho condição. Y él decía, no tengo condición. Eu não tenho chamado para isso. No tengo llamado para eso. E eu continuei investindo e treinando ele. Continué invirtiendo y entrenándole. Hoje ele é um pastor com muitas células embaixo da liderança dele. Él hoy es un pastor que tiene muchas células bajo su liderazgo. Isso foi possível porque eu estava ali encorajando. Y eso fue posible porque yo siempre estuve dándole aliento, ánimo, Toda semana reunindo com ele toda la semana reuniéndome con él e apoiando ele, y apoyándole, treinando, entrenándole, levando ele a entender o seu chamado. llevándolo a entender su llamado. Mas para isso é necessário amar e estar disposto a desgastar por isto. Por eso es necesario amar y estar dispuesto a desgastarse por amor a ellos, ¿no? Por esta pessoa. Por esa persona. Perdón. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. o Espírito Santo, usando o apóstolo João, ele diz: El Espíritu Santo, usando a Juan, dice: nisto conhecemos o que é o amor. en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ou seja, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, Es decir, debemos dar nuestra vida por los hermanos. do mesmo modo que Jesus deu a vida por nós. De la misma manera que Jesús dio su vida por nosotros. Do mesmo modo, a doação de si. Del mismo modo, de la donación de sí. Então, viver a essência do discipulado Vivir la esencia del discipulado exige uma doação de si. exige una donación de uno mismo. Às vezes as pessoas elas acham que é algo a mais no seu tempo. A veces las personas encuentran Acho que é simplesmente um algo a mais, um tempo a mais gasto. es un tiempo en vano. Es un tiempo más que se gasta, Mas na realidade, pero en la realidad, ela precisa tanto desse investimento nesse tempo. pero ella necesita tanto de la inversión de ese tiempo. Primeiro, ela está sendo treinada, Primero está siendo entrenada, direcionada para direccionada o que Deus tem a lo que Dios tiene para a vida dela. para su vida. E ela está treinando pessoas Y está entrenando a para personas viver o propósito de Deus para a vida para dela. vivir el propósito de Dios para la vida de ella. Então é necessário Entonces es necesario que eu doe a minha vida para que isso, done mi vida para ello, que eu ame essas pessoas. que ame a esas personas. Às vezes é um desafio. A veces eso es un desafío. Não é só pessoas que
dão resposta àquilo que nós estamos fazendo. A veces no siempre hay una buena respuesta a lo que nosotros estamos haciendo. Às vezes a resposta demora para vir. A veces la respuesta demora en llegar. Cada discípulo tem um tempo de responder aquilo que estamos investindo. Cada discípulo tiene un tiempo para responder a aquello en lo cual estamos invirtiendo. Alguns parece que não vai dar certo, A algunos parece que no va a dar resultado, mas a gente continua investindo, pero uno continúa invirtiendo porque estamos dispostos a amar porque estamos dispuestos a amar e cuidar daquela pessoa y cuidar de aquella e levar persona ela ao lugar que Deus tem para a vida y dela. llevarlas al lugar que Dios tiene para ellas. E isto é que tem feito a diferença. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. Eu acredito que esta igreja, Creo que esta a iglesia, igreja do último tempo, la iglesia de los últimos tiempos, ela vai ser va a ser uma igreja bem parecida com a primeira igreja. una iglesia muy parecida con la primera iglesia. E na primeira igreja, La primera iglesia, nós vemos o discipulado sendo praticado. vemos cómo el discipulado era practicado. Aqueles líderes da igreja de Atos, Los líderes del libro de Hechos eles não só eram discipulados, no solamente eran discipulados, mas também discipulavam as pessoas. sino que también discipulaban a las personas. E esta prática Y esta práctica que fez aquela explosão acontecer. que hizo una explosión suceda Quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, cuando la iglesia fue perseguida en que Jerusalén, se espalhou por vários lugares, se esparció por muchos lugares. o evangelho alcançou praticamente todas as nações da época. El evangelio prácticamente alcanzó a todas las naciones de la época, Porque todos que estavam congregando naquela igreja porque todos los que estaban congregando en aquella iglesia estavam sendo treinados, estaban siendo entrenados, discipulados. discipulados, E na hora que foram enviados, y en la hora que fueron enviados, cumpriram o seu propósito. cumplieron su propósito. É esta igreja Esta que iglesia estamos sonhando hoje. es la que estamos soñando hoy. É esta igreja Es esa iglesia discipulada, discipulada, treinada entrenada e enviada y para enviada realizar o seu chamado, para realizar su llamado, para viver o seu ministério. para vivir su ministerio. Quarta coisa, Cuarta cosa, quando nós estamos vivendo o discipulado, cuando estamos viviendo en el discipulado, existe um novo estilo de vida. existe un nuevo estilo de vida. Discipulado é Discipulado um novo estilo de vida. es un nuevo estilo de vida. Nós passamos a viver isto. Pasamos a vivir esto. A nossa vida, ela fica totalmente envolvida por isso. Nuestra vida comienza a ser totalmente desarrollada, ¿no? Envolvida. Cubierta por ello. Agora eu já não tomo mais as minhas decisões como antes eu fazia. Ahora ya no tomo mis decisiones como antes yo lo hacía. Agora eu vou conversar com o meu discipulador. Ahora converso con mi discipulador. Agora eu começo a participar a minha vida. Comienzo a hacerle partícipe de mi vida. E isso faz com que a minha vida tenha um estilo totalmente diferente. Y eso hace que mi vida tenga un estilo totalmente diferente. E é tão gostoso. Y es muy agradable. Eu e a minha esposa Yo y mi esposa começamos a experimentar isso. comenzamos a desarrollar eso. E achamos que a nossa vida ficou tão mais gostosa. Y nuestra vida, y hallamos y encontramos que nuestra vida era mucho más agradable. E começamos a participar os nossos filhos e as pessoas à nossa volta. Y comenzamos a ser Participar. participar As pessoas à nossa a volta. las personas que estaban a nuestro alrededor, As ovelhas que pastoreavam. a las ovejas que pastoreamos, E a vida ficou assim, totalmente diferente do que era antes. y la vida empezó a ser diferente de lo que era antes. Era cada um por si. Antes uno andaba por su lado, Agora nós passamos a ter uma unidade. ahora tenemos una unidad, Agora nós vamos caminhar juntos. ahora caminamos juntos, Agora nós temos quem pega no nosso braço e nos leva nas horas de dificuldade. ahora nos unimos así de brazos y estamos juntos en la hora de dificultad. Eu acredito que a célula Creo que la célula é o lugar onde a família se reúne. es el lugar donde la familia se reúne, Família espiritual se la reúne. familia espiritual se reúne. Mas mais do que apenas estar juntos, reunidos como família, Pero más que estar reunidos y juntos como familia, é necessário es necesario que haja que haya paternidade, paternidad, correção, corrección, direccionamiento. Como seria na sua família biológica ¿Cómo sería tu familia biológica se a sua família só reunisse à volta da mesa nas refeições? si solamente se reunieran alrededor de las comidas?
e não houvesse aquele particular do pai com o filho. y no hubiese un diálogo, ¿no?, entre el padre y el hijo. Aquele momento em que o pai chama o filho no particular Aquel momento en el cual el padre llama a un hijo a un lado e explica para ele algumas coisas y le importantes explica algunas cosas e importantes corrige ele nos seus erros. y corrige los errores. Como seria o crescimento desses filhos? Seriam filhos com todos os valores? ¿Cómo sería el crecimiento de esos hijos? ¿Sería hijos con valores? Com certeza não. No, con certeza no. O que faz a grande diferença no crescimento dos filhos Lo que hace la gran diferencia en el crecimiento de los hijos são as correções. son las correcciones. Não é só sentar à mesa e comer juntos. No solamente es sentarse a la mesa y comer juntos. É muito importante sentar à mesa e comer juntos. Es muy importante sentarse a la mesa y comer juntos. É muito importante que a célula se reúna, a família espiritual se reúna para comer juntos. Es muy importante que la célula, familia espiritual se reúna para comer juntos. Mas é muito importante Pero es mucho más quando o importante pai chama o filho no particular cuando el padre llama al hijo aparte e diz: meu filho, y le dice, mi hijo, preciso te corrigir nisso daqui, necesito corregirte en esto, porque eu quero que você cresça uma pessoa de bem. porque quiero que crezcas y seas una persona de bien. É o discipulado. Eso es discipulado. Eu acredito que a igreja, Yo creo que la ela iglesia tem o mesmo modelo da família biológica, tiene el mismo modelo de la familia biológica, onde um pai e uma mãe donde un padre y una madre gera seus filhos, crean, ¿no?, gera seus filhos generan hijos, ¿no? Generan hijos e leva à fase adulta, y llevan hacia la adultez, tratando cada área, tratando en cada área, corrigindo, corrigiendo, treinando, entrenando, investindo, invirtiendo, amando amando e apoiando. y apoyando. Eu acredito que a igreja, Creo que la iglesia ela é exatamente esse modelo. es exactamente ese Um modelo. pai espiritual e uma mãe Un espiritual padre espiritual, una madre espiritual, investe nos seus filhos invierte en sus hijos e leva à fase adulta. y los lleva hacia la adultez. Quando os filhos crescem, Cuando los hijos crecen, eles não precisam que o pai diga: ellos no necesitan que el padre les diga, você tem que casar. usted tiene que casarse, Você está na hora de casar, você precisa casar. usted necesita casarse, ya estás en la hora de casarte. Eles pedem para casar. Ellos piden para casar. Eu tenho 2 filhos que casaram Yo tengo ya 2 hijos que se casaron e eles pediram para casar. y ellos me pidieron casarse. Eles disseram: pai, eu quero me casar. Y ellos me dijeron, papá, ya me quiero casar. Quando uma pessoa, um filho espiritual, ele cresce, Cuando un hijo espiritual crece, ele quer multiplicar, él quiere multiplicarse. ele quer crescer, ele quer formar a sua família Él quiere espiritual. crecer, formar su familia espiritual. Na célula é desse jeito. Na célula é desse jeito. Nacieron de esa manera. Las células de esa manera. Quando a pessoa se torna adulta, Cuando la persona se vuelve adulta, ela diz para o líder: ella le dice al líder, eu quero ser líder de uma célula. yo quiero ya ser líder de una Isso célula. quer dizer que ela ficou madura. Eso quiere decir que ha madurado. Alguém investiu nela, Alguien invirtió en ella, treinou, la entrenó, ela já está adulta. ya está adulta. Quando ela ainda não deseja ser líder, Cuando esa persona aún no desea ser líder, ela ainda não cresceu, no creció, ainda não está na maturidade. todavía no está en la madurez. A Bíblia diz que nós não podemos continuar como crianças. La Biblia dice que no podemos estar siempre como niños. Precisamos crescer. Necesitamos crecer, Mas para crescer, pero para é crecer, necessário que haja edificação uns dos outros. para crecer es necesario que haya edificación de los unos a los otros. E a edificação, ela não acontece através de um culto. Y la edificación no acontece siempre a través de un culto, É de um a um. es de uno a É uno. um investimento de um a um. Es la inversión que hace uno hacia otro. É isso que faz o crescimento acontecer. Eso es lo que hace que el crecimiento suceda. Esta pessoa Esta persona que se torna adulta, que se vuelve adulta ela vai querer reproduzir. va a querer reproducirse. O que acontece Lo que é sucede, que muitas pessoas muchas personas entregam a sua vida a Jesus, entregan su vida a Jesús, mas ela fica só no primeiro passo. pero solo quedan allí en el primer paso.
só tirou o fardo pesado e deixou aos pés de Jesus. Solo sacó el bulto pesado de sí y lo dejó a los pies de Cristo. Ela não foi para o segundo passo, que é tornar discípula. No dio el segundo paso, que es volverse discípulo. E nem para o terceiro, que é fazer discípulo. Y ni para el tercero, que es hacer discípulos. E por que ela continua ainda no primeiro passo? ¿Y por qué continúa todavía allí en el primer paso? Porque ninguém investiu nela. Porque nadie invirtió en ella. A mentalidade dela La mentalidad de esa persona ainda é de criança. todavía es de niño. A criança quer tudo na mão. El niño quiere todo en su mano. Ela quer a comida na mesa. El niño quiere la comida en la mesa. Ela quer a cama arrumada. El niño quiere la cama arreglada. Agora, quando crescemos, Pero cuando crecemos, nós sabemos que nós precisamos fazer. nosotros sabemos que tenemos que hacer Eu eso. preciso ajudar na casa. Necesito ayudar en la casa. É o crescimento. Ese es crecimiento. O discipulado, El discipulado ele traz um novo estilo de vida trae un nuevo estilo de vida dentro da célula, dentro de la célula, dentro da igreja, dentro de la iglesia, à nossa volta. a nuestro As alrededor. pessoas, elas crescem. Las personas crecen E pessoas grandes, y las personas elas grandes querem trabalhar, quieren trabajar, querem ganhar dinheiro. quieren ganar dinero. Ou na igreja, La iglesia querem ganhar pessoas. quiere ganar personas, Querem fazer a obra de quiere Deus. hacer la obra de Dios. Por isso é necessário Por eso es necesario que haja o investimento que haya una inversión do discipulado. en el discipulado. É esse investimento Y esa inversión que vai levar as pessoas es que la que va a llevar a las a personas crescerem a e crecer se tornarem adultas espirituais. y a volverse adultas y espirituales. Assim como na vida biológica, Así como en la vida biológica ela cresce crece e ela quer casar, y quiere casarse, quer constituir sua família. quiere constituir su familia. Na vida espiritual, En la vida quando espiritual, ela cresce, cuando esa persona crece, ela quer constituir a sua família espiritual, también quiere constituir su familia espiritual, porque ela entendeu porque entendió que agora é uma pessoa responsável. que ahora es una persona responsable, Ela quer ter a sua família. quiere tener su familia. Meu filho disse para mim: Mi hijo me dice, pai, eu já sou homem. papá, yo soy hombre, Eu quero constituir minha família. ya quiero tener mi familia. Assim são as pessoas à nossa volta. Así son las personas a nuestro alrededor. No nosso Tadel, a terça-feira passada, En nuestro taller o nuestra escuela de entrenamiento el martes pasado, eu convidei à frente invité hacia el frente todas as pessoas a todas las personas que desejavam ser líderes de uma célula, que deseaban ser líderes de una célula, que ainda não eram líderes, mas queriam ser. que todavía no eran líderes, pero que querían ser líderes. E vários vieram à frente. Y varios vinieron hacia el Eu frente. fiquei muito feliz, Quedé muy feliz, porque muitos lugares que eu vou, porque en muchos lugares donde voy, eu ouço alguns dizerem yo a veces me atrevo a decirles, que as pessoas não querem ser líderes. y hay personas que no quieren ser líderes, Mas quando nós investimos pero cuando invertimos, nos involucramos e levamos ao crescimento, y los llevamos al crecimiento, elas querem ser líderes. quieren ser líderes. Quando a pessoa cresce, Cuando la persona crece, ela quer casar. quiere casar. Quando ela cresce, Cuando ella ela quer crece, ser líder. quiere ser líder. Quando ela cresce, Cuando crece, ela quer produzir quiere producir aquilo para o qual ela foi chamada. aquello para lo cual fue llamado. A não ser que ela tenha um chamado para o celibato, A no ser que tenga un llamado para el celibato, ela vai querer casar. se quiere casar. Mas no sentido espiritual, Pero en el sentido espiritual, ela vai querer reproduzir. va a querer reproducirse, Ser líder de uma célula, ser líder de una de célula, 10 células, de 10 células, 10 células, de 100 células, de 100 células e de 1000 células. y de 1000 células. Ela vai querer ver a sua geração. Quiere ver a su generación continuando. É tão gostoso Es tan agradable eso. quando a gente vê os filhos Cuando uno ve a sus hijos casando, casándose, gerando netos, generando nietos, é muito gostoso. es muy bueno. y A agradable. mesma coisa, Lo mismo sucede iglesia. en la iglesia. quando eu vejo os meus discípulos Cuando veo a mis discípulos gerando discípulos, generando discípulos e eles já se tornando homens e mulheres adultos espirituais, y ellos también convirtiéndose en adultos y hombres espirituales, é uma satisfação muito grande. es una satisfacción muy grande. Mas para isso acontecer, Pero para que eso suceda, precisa haver necesita haber um investimento una inversión, ¿no? chamado discipulado. Una inversión, un involucramiento que se llama discipulado. É necessário Eso es necesario. doar esse tempo, Dar ese tiempo, fazer esse tempo. hacer ese tiempo. Nas nossas igrejas, En nuestras iglesias
Tem discipulados tiene discipulado. que acontece 6 horas da manhã. Hay discipulados que se dan a las 6 de la mañana. Tem discipulado que acontece 11 horas da noite. Hay discipulado que se da a las 11 de la noche. Não tem outro horário, No hay otro horario, mas tem discipulado. pero hay discipulado. Então a questão não é o tempo, El asunto no es el tiempo. a questão é a prioridade. El asunto es la prioridad. É o valor que eu dou a isso. El valor que yo le doy a eso. Nós precisamos Necesitamos criar uma cultura crear una à cultura nossa volta. a nuestro alrededor, Desde a pessoa que acabou de chegar desde la persona que acaba de llegar até aquela que já está na igreja há muito tempo. hasta aquella persona que ya está mucho tiempo en la iglesia. Todas queiram viver isso. Todas necesitan, quieren vivir ello. E começa em nós. Y comienza en nosotros. Começa em você que é líder. Comienza en ti, que eres líder. Você que está liderando uma célula, Que estás liderando una célula pastoreando uma igreja, uma congregação. o pastoreando una congregación o iglesia. Quando eu decido Cuando decido viver isso, vivir en eso, eu vou levar isso para as pessoas que estão comigo. voy a llevar eso a las personas que están conmigo. E esta é a revolução Y esta es la revolución que está acontecendo no Brasil que está sucediendo en el Brasil e já está espalhando para muitas outras y se está nações. esparciendo para muchas otras naciones. E eu creio Y creo que o avivamento que un avivamiento proferido pelo profeta Joel proferido o dicho por el profeta Joel vai acontecer. va a acontecer. Eu creio Creo que aquele avivamento aquel avivamiento em que a Bíblia diz que la Biblia dice que a terra vai ser cheia, que la tierra va a ser da llena glória de Deus. de la gloria de Dios. pessoas cheias da glória, Va a ser llena de la gloria. pessoas cheias da glória, Personas llenas de la vai gloria cobrir a a terra, cubrir la tierra como a água cobre o mar. como las aguas cubren la mar. A terra vai ser cheia. La tierra va a ser Da llena glória de Deus. de la gloria de Dios. O Peru, El Perú, o Brasil, Brasil, o mundo inteiro, el mundo entero cheio da glória de lleno Deus. de la gloria de Dios. Então nós somos Entonces nosotros somos os transmissores da glória. los transmisores de esa gloria. Nós somos os transmissores da glória. Somos los transmisores de esa gloria. Coloca em pé, por favor. Por favor, colóquese en pie. Se você puder colocar a mão no ombro de alguém do seu lado. Si pudieras colocar la mano en el hombro de alguien, Deus quer fazer o avivamento acontecer. Dios quiere que suceda un avivamiento. E começa em nós. Y comienza en nosotros, Começa em nossas vidas. comienza en nuestras vidas. Nós somos os agentes do avivamento. Somos los agentes del avivamiento. Eu acredito Creo que aqui é o lugar que aquí es el lugar, de começar esse incêndio. aquí es el lugar donde va a comenzar ese incendio. E tantas cidades dessa nação Y en tantas ciudades de esta nación vai ser incendiadas van a ser incendiadas por essa paixão por esta pasión chamada discipulado. llamada discipulado. Cuidar das pessoas. Cuidar a las personas, Investir nas pessoas. invertir en las personas, Pegar os bebês espirituais. tomar a los pequeños E espirituales começar a treiná-los. y comenzar a entrenarlos, Investir neles. invertir en ellos. Eles não sabem ainda Ellos no saben aún o que é sujo, lo que es sucio, o que é limpo, lo que es limpio, o que tem perigo, lo que es peligroso, o que não tem. lo que no es peligroso. Quem ensina a eles? ¿Quién enseña a él? O ¿Quién les Pai. enseña a ellos? El Padre. O pai espiritual, El Padre o espiritual, discipulador. el discipulador. Ele vai ainda querer colocar o dedo na tomada, El niño va a querer meter su mano en el tomacorriente, mas o pai vai dizer não pode. pero el Padre le dice, no puedes. Ele vai querer agir de forma errada, Él va a querer actuar de manera equivocada, mas o pai vai dizer não pode. pero el Padre le dice, no puede. No É se puede. isso que faz a diferença. Eso es lo que hace la diferencia. Achei tão lindo quando o pastor Sabá hoje de manhã, Encontré algo muy lindo cuando el pastor Sabá en la mañana, ele disse: se o meu pastor não tivesse investido em mim, cuando él dice, si mi pastor no hubiera invertido en mí, certamente eu não seria um pastor hoje. no sería, de seguro que no sería un pastor. Imagina que se cada cristão Imagínate que si cada creyente tivesse um discipulador, alguém investindo nele, tuviese un discipulador invirtiendo en él, quantos pastores, ¿cuántos pastores, quantos missionários, cuántos misioneros, quantos líderes nós teríamos ao cuántos redor do mundo? líderes tendríamos más alrededor del mundo? Eu vi uma pesquisa Vi una investigación que me deixou muito assustado. que me dejó, una encuesta que me dejó muy preocupado. Essa pesquisa diz Esa investigación o encuesta dice que 80% das pessoas que el 80% de las personas
nas igrejas ao redor do mundo en las iglesias alrededor del mundo não estão totalmente compromissadas com a igreja. no están totalmente comprometidas con la iglesia. É muito sério essa pesquisa. Es muy serio esa encuesta. Se for verdade, Si eso fuera verdad, nós precisamos correr contra o tempo. no necesitamos correr contra el tiempo. Por que as pessoas não estão compromissadas? ¿Por qué las personas no se comprometen? Porque falta pessoas para investirem nelas, Porque faltan personas que inviertan en ellas, treiná-las, que las entrenen, levar elas à fase adulta. que las llevan a madurar a la fase adulta. Ainda são crianças, Aún son niños, mas nós vamos mudar isso. pero vamos a cambiar eso. Você pode orar junto com alguém aí do seu lado. Usted puede orar junto con alguien allí a su lado. Ore junto com alguém. Ore junto con alguien. Vamos fazer uma oração. Vamos a hacer una oración. Pai querido, Padre amado, nós queremos ser queremos ser a geração do avivamento. una generación de avivamiento. Nós cremos, Pai, Queremos, que Padre, esse tempo que este é o templo, tempo de uma grande mudança acontecer que este es un tiempo de un gran cambio que va a suceder nesta nação. en esta E nación. a igreja Y la é a iglesia agência es la agencia que vai gerar essa mudança. que va a generar ese cambio. Eu acredito, Pai, Creo, Padre, que através do discipulado, que a través del discipulado, pessoas investindo em pessoas, personas invirtiendo en personas, como pais e mães espirituais, como padres y madres espirituales, encorajando, envalentonándoles, corrigiéndoles, levantando quando cai, levantándoles cuando apoyando, caen, apoyando. vai acontecer a mudança. Va a haber cambio. Quantos milhares e milhares de novos líderes surgirão? ¿Cuántos millares y millares de líderes surgirán? Quantos milhares e milhares de novos pastores surgirão? ¿Cuántos millares y millares de pastores surgirán? Nós vamos transformar esta nação Vamos a transformar esta nación através de vidas a través de vidas que se entregam que se entregan para viver aquilo que está na sua para palavra. vivir aquello que está en la palabra. Eu creio, Oh, Pai, creo, que Padre, esse tempo que este que tiempo estamos gastando aqui, que estamos invirtiendo y gastando aquí, nesse final de en semana, este fin de semana, vai ser marcante, va a ser marcante, vai ser divisor. va a ser una línea de Para división esta nação. para esta Daqui nación. sairão De aquí saldrán homens e mulheres hombres y mujeres dispostos a mudar dispuestos a cambiar a vida das pessoas la vida de las personas através do a discipulado, través del discipulado, investindo, invirtiendo, cuidando, amando, amando, corrigindo corrigiendo e direcionando. y direccionando. Em nome de Jesus, En el nombre de eu Jesús, declaro em fé declaro en fe que nós somos que nosotros a geração somos la generación do avivamento. de avivamiento. Nós vamos ver Vamos a ver cidades inteiras ciudades se enteras rendendo aos pés de Jesus, entregándose a los pies de Jesús, sendo transformadas siendo transformadas pelo poder do nome de por el Jesus. poder del nombre de Jesús. Eu creio nisso. Creo en eso. Amém. Amén. Quantos creem nisso, digam amém. ¿Cuántos creen en eso? Digan Amém, amén. amém, amém. Deus abençoe, Pastor Carlos. Dios les bendiga.